O jogo de hoje não vai ter transmissão. Atlético Paranaense e Fluminense, ao que tudo indica, é um daqueles famosos jogos no escuro. O Fluminense ainda não tinha tido isso no Brasileirão, mas terá pela segunda vez no ano uma partida assim. O que dá pra gente falar antes do jogo, as possibilidades, você vai saber tudo isso aqui no vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O likezinho maroto aqui embaixo não ofende, não vai apertei o like, alguém vai ficar ofendido. Não, então é só apertar e dar uma ajuda aqui pro canal, se inscrevendo também. Não vai poder assistir a partida, enfim, quer ficar antenado sobre tudo que acontece no mundo do futebol e principalmente no mundo do Fluminense, baixa o aplicativo que o link tá aqui na descrição. Ele já apareceu aqui na tela, já com essas letras e esses logotipos e esses tudo renovados. O OneFootball tá aí, prontinho para ser baixado e para você receber os resultados ao vivo. Se você for lá e marcar o Fluminense como seu time de coração, ele vai te mandar notificação logo assim que sair o gol. Então aproveita, vai lá e faz o download. O link tá aqui na descrição. O jogo de hoje terá transmissão de TV nenhuma, exatamente, como eu falei no vídeo que está aparecendo, acho que é desse lado, hein? Ou é desse aqui. Enfim, tanto faz. Está aparecendo aí no card o vídeo em que eu explico sobre a transmissão de Fluminense e Atlético Paranaense, no caso, Atlético Paranaense e Fluminense, mas ele acontece às 16 horas. E como não terá transmissão de TV nenhuma, é importantíssimo que você vá ouvir o jogo na Flu TV. Flu TV não tem direito de passar com imagens, mas vai ter lá uma transmissão em áudio. E se for para escolher alguma transmissão em áudio, escolhe a do Fluminense e vem ser clubista junto com a gente. O Fio vai estar lá, né, que faz o podcast comigo. Então às 16 horas, na verdade começa até antes, né? Tem um pré-jogo antes, mas o jogo é às 16. Falando do jogo especificamente, eu até coloquei o título aqui como Última Chance. O início do Fluminense no Brasileirão não é horrível, né? São 4 pontos em 9 disputados, né? Quando você parar para pensar, não foi. Aliás, 4 pontos em 12 disputados. Não é uma campanha horrorosa e tal, é uma campanha ruim. Só que ela se mostra ruim, não se mostra, aliás, tão ruim por causa do efeito comparação, que é o Campeonato Brasileiro está muito embolado, então os clubes estão com uma pontuação bem enroscada, né? O Fluminense tem 4 pontos, está no meio da tabela ainda, né? Por essa pontuação era para estar um pouco mais abaixo. Então o Fluminense surpreende um pouco nisso, porém quando a gente olha, se você for comparar, eu botei aqui, uma derrota hoje seria péssima. Por quê? Seria uma derrota, Atlético Paranaense fora de casa. Se você for contabilizar que você tem que perder 5 jogos no Campeonato Brasileiro, possivelmente esse é um dos 5 jogos, antes de mais nada, dos mais difíceis. Só que se a gente perder hoje, a gente vai chegar à 5ª rodada com 4 pontos. E só pra você ter ideia, a péssima campanha inicial de 2019, lembra? Então, na 5ª rodada, a gente conseguia a 2ª vitória já, ia para 6 pontos. Ou seja, se perder ou empatar hoje com o Atlético Paranaense, a campanha já começa a se tornar pior, a ser uma campanha pior do que a horrível campanha inicial do ano passado. Um detalhe, o Atlético Paranaense vem também de 2 derrotas no campeonato, né? Eles têm 6 pontos, venceram 2, perderam 2, e 2 derrotas em que eles jogaram mais do que o adversário, atacaram mais do que o adversário, mas perderam para Santos e Palmeiras. E aí, o que será que o Odair está pensando para conseguir ter o mesmo êxito de Luxemburgo e de Cuca? Bem, e aí a gente precisa falar de bola em campo, né? E para este caso, o Odair vem com mudanças para o jogo contra o Atlético Paranaense. Aliás, vai com mudanças, foi de Bragança Paulista direto para Curitiba e agora já vem com mudanças. Bem, eu até sempre falo aqui que mudanças são boas, etc., mas dessa vez é uma mudança, são boas, tá? Beleza, tá? Eu tô concordando que são boas. Mas o que me pega ainda é que são mudanças para se adequar dentro do estilo dele. Ele não abre mão de ter 2 pontas e vai fazer mudanças no time. O primeiro, o Marcos Paulo, que vem muito mal. Partidas em sequência, jogando na ponta, fora de posição, mas quando veio para a posição dele também acabou não jogando tanto ali, jogando mais perto do gol. Sai para a entrada de Luiz Henrique, numa ascensão meteórica. O garoto entrou em 2 partidas e já se torna o titular na ponta. Deve ter um rendimento melhor, com certeza terá, porque é um ponta. Ele é um ponta que vai jogar na ponta. Já a outra mudança é na lateral direita. Aparentemente acabou a paciência de Odair Hellmann com o Igor Julião.
Ele fez o que eu pedi lá no início do Brasileirão, né? Deu 3, 4 jogos para Julião. Julião não rendeu, ficou com atuações bem abaixo do que a gente esperaria, do que a gente tinha com o Gilberto, e vai de Calegari, jogador da base, que deve fazer sua estreia no time profissional do Fluminense em jogos oficiais, né? Ele já jogou um amistoso. A escalação, ou seja, que o Odair Hellmann treinou na sexta-feira e deve ir a campo, é a seguinte: Muriel no gol, Calegari na lateral direita, Nino e Lucas Claro na zaga, permanecem os dois, e Egídio na lateral esquerda. O meio de campo com Yuri, Dodi, Nenê, Michel Araújo numa ponta, Luiz Henrique na outra, Evanilson mais centralizado. Esse deve ser o time do Fluminense para esta partida contra o CAP. Ou seja, ele claramente vai para o 4-2-3-1, né? Diferente do que fez contra o Internacional, que eram 2 linhas de 4, ele repete o que tentou contra o Red Bull, né? Que era um 4, com Dodi e Yuri, revezando ali em quem sai mais, uma linha de 3 com o Nenê no meio, mais pela esquerda o Luiz Henrique, mais pela direita o Michel Araújo e Evanilson na frente. Calegari na lateral direita é um lateral mais defensivo, de características mais defensivas, tanto que joga de volante, né, sua outra posição, dá uma cobertura melhor. E até a própria a lesão, né, de Nicão, que tirou o jogador do Atlético da partida, abre um pouco e dá um respiro para os laterais do Fluminense, tanto para Egídio quanto para Calegari. Né? Ter um ponta rápido, seja de qual lado que for, atrapalha muito os dois laterais. Ainda sobre o Atlético, fica um destaque: Walter foi relacionado e pode fazer a reestreia no Atlético Paranaense hoje. Se bobear, meu amigo, lei do ex, isso me dá um medo, ainda mais que o Walter tá fininho, né? Mas até que parece, ele deve ser reserva. Um destaque interessante é que o Fluminense hoje está com um time muito mais jovem. Eu até vou fazer uma pesquisa talvez mais extensa ainda nesse final de semana para ver a média de idade em relação ao time titular desse time que vai entrar em campo contra o Atlético. Mas só como comparação, o time que jogou o segundo jogo da final do Carioca contra o Flamengo, a gente perde por 1-0, gol de Vitinho, né, o que acabou o Campeonato Carioca mesmo. O time titular daquela partida tinha uma média, os 11 jogadores, soma a idade deles, divide por 2, de mais de 28 anos, a média de idade. O time de hoje, ou seja, um mês depois mais ou menos, tem uma média de idade de exatos 26 anos. Ou seja, a média de idade daquele time para esse caiu mais de 2 anos. Isso com certeza deixa o time um pouco mais leve, mais inexperiente, porém mais leve. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Daniel Nobre Bins. Ele só apitou 2 jogos do Fluminense na carreira, os 2 no Brasileirão do ano passado e os 2 no final, na reta final ali já, né? O primeiro deles, aquela vitória por 2-0 contra o São Paulo, saudades daquela vitória contra o São Paulo, 2 gols de Marcos Paulo, estava voando naquela época. E o outro, um jogo muito polêmico, contra o Avaí, lá na ressacada, 1-1. Todo mundo lembra muito desse jogo por causa das questões do pênalti, né? Lembrando, o Marcos Felipe defende o pênalti e o VAR manda voltar. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui na época, falando que não teve erro no VAR nesse caso. Não, né? Porém, outra coisa que também é muito lembrada é de um possível pênalti. Marcos Paulo, eu na época não vi pênalti, na verdade eu até vi que tem um lance faltoso do jogador do Avaí, mas também tem no início da jogada um lance faltoso de Marcos Paulo para com o jogador alviazulino, né? Acho que fala. Enfim, então para mim não foi um problema tão grande ali a atuação dele na época. Muitos discordaram de mim, mas beleza, é do jogo. Bem, que seja como foi contra o São Paulo e não como foi contra o Avaí, tá? Que seja uma arbitragem que a gente nem lembre dele no final da partida. Bem, como eu falei, não vai pra Flu TV, assiste lá, dá essa moral pra galera, tá? A transmissão tá muito boa. Normalmente eu não assisto na hora do jogo, assisto depois, mas abro lá e dou meu like pra contar meu view. E vamos embora tentar conquistar 3 pontos que a gente não conquista faz um certo tempo, que a gente não ganha na Arena da Baixada. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!